moçada, beleza? Estamos aqui em mais uma versão do One Break Podcast, um episódio descontraído, né, Chicão? Vamos falar do mundo corporativo. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu amigo Chico Sá. Olá, pessoal. Então, como o Thiago falou, né? Um episódio, mais uma vez, aqui no One Break Podcast, pra gente bater aquele papo descontraído da carreira, né? Estamos com 2 dígitos já, né, Nosso Chicão? De quê? episódios, né, cara? 2 dígitos? Já saímos. É sinal que tá rolando, né, cara? Pelo menos a nossa família tá assistindo, né? Like direto lá, tem 5 likes estão garantidos. Mas assim, pessoal, falar em like, entre no canal YouTube, One Break Podcast, YouTube, no Spotify, Amazon Music, no LinkedIn, né? Sigam a gente, compartilhem, dá um likezinho, ativa o sininho, inscrito, isso ajuda pra caramba, né, Chicão? Precisamos dessa ajuda para continuar nosso propósito de passar conhecimento, para dividir a carreira dos nossos convidados aqui com vocês, né, Thiago? Isso aí. E hoje, Chicão, além de amigo, a gente tem um convidado especial. Quem que é? Hoje temos. Ele é engenheiro e a gente vai bater um papo sobre isso, como é que ele mudou a vida dele. Ele é diretor comercial numa grande companhia brasileira. Ele vai explicar melhor. A gente tem hoje o Marcos Lupianes. Marcão. Olha, quase, hein, Chico? Quase acertei? Quase. Mas ninguém acerta, então tá de boa. Então eu tô perdoado. Tá super. Marcos Lupianes. Lupianes. E é por isso que virou Marcão, cara. Cara, olha assim... Não, vou falar Marcos. Marcão, né? Marcos é só minha mãe quando tá brava, né? Alguma coisa assim. Então virou Marcão mesmo. Mas, poxa, super prazer estar aqui. Assim, pra quem não sabe, hoje tá chovendo em São Paulo. E eu descobri porque tá chovendo, porque vocês me convidaram. Você sabe que eu já inverto a piada antes que vocês falarem. Você apareceu, você já inverte. Mas é boa. A gente quer levar pra essa pegada. Vamos rir à vontade. Eu percebi mesmo que tava chovendo, viu, Marcão? Eu tinha entendido ainda. Obrigado. Marcos, me conta aí, como é que foi essa escolha sua para ser engenheiro? O Chico, essa é boa, cara. Sim, primeiro, eu não sei se eu sempre gostei de números ou se eu não gostava de ler, de português. Sacanagem, né? Não, mas eu sempre tive mais facilidade com números, matemática, depois chegou a física e aí foi. Mas chegou um certo momento ali daquela época de adolescente que ninguém sabe o que quer, você começa a descobrir o que você não quer. Mas aí nas eliminações eu cheguei em 2 coisas muito parecidas. Engenheiro civil, que eu adorava desenhar, era louco para mudar de casa. Meu pai e minha mãe não mudavam, meus irmãos já te contavam histórias. Eu sou o irmão mais novo, né? Tenho 10 anos mais novo que o meu irmão do meio e 13 do que a minha irmã. E eu escutava as histórias deles que já tinham mudado para uma porrada de casa e eu só na mesma. E aí eu ficava desenhando as casas, fazendo planta. Quer saber, eu vou construir das casas. Caramba, assim, dessa forma. Aí era assim. E a outra opção era ser dentista. Olha só. Então, legal. eram as Bem 2 parecidas. coisas. Aí cheguei, eu sou do interior, né? Acho que o sotaque... Você é da onde, Marcão? Sou numa cidade, São José do Rio Pardo, se chama. É no interior de São Paulo, mas quase divisa ali com Minas Gerais, próximo a Poços de Caldas. Então, uma cidade de 50 mil habitantes, então não conhecia muito, né, de faculdades, de campus, nada. Então, no terceiro colégio, a escola nos levou para fazer uma visita em Ribeirão Preto, na USP, no campus de Odonto. Ribeirão Preto é próximo de lá. Aí eu fui conhecer o campus de Odonto. Entrando, uma das primeiras coisas que fazem, colocam a gente numa sala, na época, videocassete, e começam a mostrar vídeos de bocas todas arrebentadas. Super legal, né? É isso que você vai ter que, né? Não é só porcelana. Não é a porcelana. Aí... Ô Marcão, depois a gente vai entrar, mas você que é um homem de vendas, essa é a melhor estratégia para trazer... Então, nada a ver. Então, essa é aquela para ter perenidade, para não ter as pessoas que entrem e abandonam. Então, eu acho que tá por aí a estratégia. Entendi. Se você vê as bocas podres e continua... Não, aí anda um pouquinho, vê um cadáver, né? E vai na aula de anatomia. Tá sim, por eliminação, o que sobrou é engenharia. E aí foi. Prestei todas as faculdades na época no interior, não tinha condição minha família não tinha condição de me bancar fora de São Paulo, mais uma faculdade particular. E aí foi
deu certo. Entrei Entrei em engenharia, fui estudar em São Carlos, na USP. Engenharia civil? Civil. E eu tive um incentivo extra. Essa é boa para contar. Qual? Cidade do interior tem o famoso tiro de guerra. Sim. E eu não queria fazer tiro de guerra. Nenhum amigo meu tinha feito, todo mundo, um ou outro tinha feito. Tem que raspar a cabeça, tem que ficar lá trabalhando, enquanto tá todo mundo na farra, 18 anos, né? Aquela coisa. E aí eu cheguei lá pro sargento, eu pedi dispensa, falei, por que você quer? Eu falei, não, eu quero porque eu vou passar na faculdade, que eu quero estudar fora. Ele falou, então é o seguinte, se você passar na faculdade, você vem aqui, traz o jornal na minha casa e eu te dispenso, senão você vai fazer. Nossa! Aí jogou uma pressão, aí jogou pressão. Mas deu certo. Aí eu passei, fiz engenharia. Levou o jornal, falou... Levei o jornal no sábado lá. Falou, desculpa te incomodar, mas eu só vim falar que eu não venho mais aqui. Mas ele cumpriu, foi bacana. Que legal. E aí, como é que foi? Você estudou, se Aí formou? Estudei. Só mulheres na sala, só, né? Todas. Acho que hoje mudou, Hoje né? mudou bastante. E eu estudei no campus. O interesse das mulheres é grande em várias áreas. Que bom, claro. Em todos, porque traz Mas antigamente não, né? Por isso que eu fiz essa claro. brincadeira. Olha o Chico cancelando aí. Cancelado, não, imagina. Não, então foram 60 alunos, né? Então, um campus só de engenheiros praticamente, lá em São Carlos. Hoje tem muito mais cursos, mas na época era muito engenheiro, tinha um campus de arquitetura, uma sala de arquitetura menor, matemática, física, computação, mas o resto era uma porrada de engenheiro. Mas chegou no meio do curso, eu falei assim, de novo, a gente sabe que a gente não quer. Aí comecei, poxa, eu não sou o cara para ser técnico. Eu não é meu perfil. Estudava ali um pouquinho para passar, ia me virando, como todo mundo ali tomou. Concreto armado? Aula de concreto armado. Cara, quando chegar no concreto armado é tranquilo. Dura sair do tal do cálculo 1 e 2. Esse é o terror. Esse é o terror de todo mundo. Primeiro e segundo ano, você fala assim, o que eu vim fazer aqui? Aquelas bocas não estavam tão feias assim. Porra, fazer uma obturaçãozinha, né? Cara, acho que ia virar, né? E aí, falei, puta, não quero ser projetista, ter que trabalhar com isso, mas talvez aí seguir o ramo de obra, né? Eu sempre gostei muito, acho que aí começa um pouco do lado E também se eu comercial. Entrei, eu concluo, né? Não vou largar, né? Óbvio. Mas aí vou trabalhar um pouco mais com obra, com pessoas, sempre já gostava de pessoas. Sim. E aí chegou num certo ponto, me formei. Chegou a trabalhar como engenheiro? Cheguei. E aí eu trabalhei. E como funciona? Minha faculdade era integral. Então, em São Carlos, acho que tem uma bela cidade, mas tem muito mais engenheiro do que vaga de estágio lá. E com uma faculdade integral, não conseguia fazer estágio ao longo, né? Então, eu fiz algumas coisas nas férias. E quando chegou no meu último ano, eu tinha 3 dias livres para estagiar. Aí eu consegui trabalhar numa construtora em São José do Rio Preto. Então eu tive a sorte de ter 2 repúblicas. Eu tinha uma república em São Carlos e uma república em Rio Preto. Toda quarta às 6 horas da manhã, saía na Washington Luiz, 2 horas, chegava direto, trabalhava das 8 e ficava quarta, quinta e sexta em Rio Preto. E fiquei trabalhando como estágio um ano inteiro, isso foi em 2000. E no final do ano eu prestei os famosos concursos de trainee. Naquela época tinham 2 supra-sumo aí que todo mundo queria. Era o da Unilever e o da Ambev. O da Unilever eu não passei, acho que passei a dinâmica e acho que teve uma prova, eu não passei. E da Ambev eu fui, imagina, eu morava em São Carlos, em Rio Preto, e eu vim 7 vezes para São Paulo participar. Você é de logística, você conhece bem a distância de Rio Preto e a quantidade de pedágio que tem. Não, e é isso. E assim, eu vou pra lá, não é só o tempo de ir e volta, né? Você se troca, você se prepara, tudo. Né? Tem expectativa. Mas tava aí pra isso, sim, né? Mas aí eu cheguei na fase final. A fase final eram, se eu não me engano, umas 50 para 20 vagas, 20, 30 vagas, com toda a diretoria da empresa na época. Para a área de
Era um programa trainee, você não sabe ainda para qual definido. Eu não tinha a menor ideia. Sim, gosto de cerveja, tô lá, mas tá beleza. Já tá bom, né, velho? Pode ser até na produção. E o resumo da ópera foi: eu não passei. Porra, aí eu não passei na última. Que bosta. E voltei então para lá, para Rio Preto. Fui convidado para ser efetivado. A volta foi pior, né? Você não foi passado, você tem que voltar. De São Paulo a São José do Rio Preto dá umas 5 horas. 5 horas, 5 horinhas. Dá para pensar na vida bastante. A hora que você chega ali em São Carlos, na Washington Luiz, tem uma placa que fala São José do Rio Preto, 220 quilômetros para frente. Nossa. Mas foi de boa. E aí eu não passei e recebi o convite para ser efetivado. Fui efetivado. Beleza, engenheiro. Um pouquinho depois eu recebo uma ligação. De quem? Da mesma empresa. Marcos. Aí, então, você tem interesse ainda? Tem um programa de talentos aqui, papapá. Falei, desculpa, para não falar um palavrão aqui, né? Assim, pode falar, desculpa, agora foda-se, agora vamos ser engenheiro. Aí eu fui, cara, e foi bacana. Trabalhei 2 anos depois como engenheiro, toquei obras, então assim, fiquei na parte em orçamento, que é meio que um comercial, então tinha contato com clientes, via as obras, especificações, fazia os orçamentos, mas aí depois eu caí em obra. Então fiz algumas obras legais, fiz obras aqui próximo de São Paulo, em Jundiaí, em Vinhedo. Aquelas obras que você vê assim, tá lá o... Como é que chama? O CREA. O CREA, né? O CREA, Marcos. Eu cheguei a ter até a CREA, exatamente. Marcos Lupo. E já caducou, entendeu? Então, agora, se acontecer alguma coisa, já não é. Não me responsabilizo. Então, fiz algumas obras legais. Tem uma também que é muito bacana. Eu estava em Camaçari, na Bahia, construindo ali uma termoelétrica. Show. Durante a final da Copa do Mundo de 2002 no Japão. Nossa. Cara, assistiu o jogo de noite? Não, e o pior, no dia da final, a gente era uma obra, uma estrutura metálica bem pesada, nós estávamos com um guindaste na obra. E guindaste você paga por dia, né? E atrasou o guindaste, não conseguiam acabar, atrasou a obra, não conseguiam acabar no sábado. O jogo era de sábado para domingo. Putz, mais teria uma diária o domingo e a segunda. Eu falei, poxa, pagar a diária de domingo e segunda lascou, mas só de domingo. Mas como fazer a galera ir trabalhar no domingo, depois do jogo do Brasil? Ou melhor, fazer trabalhar era até fácil. Mas como fazer e trabalhar sem estar bêbado? Isso. Poxa, esse foi um desafio. E eu ali também, louco pra ficar bêbado e assistir o jogo, né, cara? Mas conseguiu. E me manter são. Conseguiu, a obra tá lá. A obra tá lá. Mas aí, em algum momento, falei assim, não quero ser engenheiro mais. Não... 2 anos depois, mais ou menos. Não é muito tempo, assim, né? Assim, sei lá, 2, 3 anos. Na verdade, Chico, era assim, dos meus amigos, de colegas de turma, acho que boa parte continuam com engenheiros até hoje. Seguiram a carreira. Também. Muitos não, né? Muitos engenheiros vão fazer outras coisas. Inclusive vender. Porque tem, o que eu falei, tem engenheiro em várias áreas. Várias. Outras áreas, né? Mas eu sabia que eu não queria ser técnico, aí fui para o ramo de obra, estava gostando, mas eu comecei, não sei exatamente se foi um lance de maturidade que apareceu ou de imaturidade que apareceu, mas eu falei, poxa, essa vida de obra, eu vi alguns engenheiros lá 10, 15 anos longe da família, ficava nas casas, né, óbvio, alugam, assim, puta, eles conversando, eu falei assim, não sei se é isso que eu quero. As obras são demoradas. São demoradas e, né, são sempre longe, né? Comentei uma aqui da Bahia. E aí vai. E falei, poxa, sou novo ainda, né? Queria tentar alguma coisa diferente. Acho que dá para tentar, né? No meu limite ali. E aí eu pedi, eu tinha um amigo que estudou comigo, morou comigo em São Carlos, na República. Ele trabalhava aqui em São Paulo numa revista de engenharia. Falei, engenharia, né? Revista, o que ele fazia? Vendia anúncio.
Assim que eu comecei na área comercial, já tá dando o gancho. Spoiler. Então ele vendia anúncio, ele falou, pô, é tranquilo, cara, assim, a gente tem que vender anúncio, né? Não é fácil vender anúncio, mas ganha bem, né? Você ganha bem por comissão, remunerado. ganha por comissão, né? Você ganha bem, você vende bem. Vendeu, ganhou. Mas é uma carga de trabalho mais tranquila, dá pra você vir aqui e estudar. Eu falei, tá bom. Então aí eu tinha um curso aqui em São Paulo da FGV, que chama SEAG, né? Curso de especialização em administração para graduados. Mas acho que 95% lá era engenheiro. Então era engenheiro que queria fazer alguma coisa de administração, entender um pouquinho. Só que tinha um vestibular para passar, era foda. Então pedi demissão, vim trabalhar nessa revista, comecei a vender anúncio, estudando para esse vestibular. E aí entrei. Fui fazendo e fui vendendo anúncio de revista por um tempo. Aí você é determinado, né, Marcos? Porra, Marcão. Tem essa característica, né? Eu não sei se é mais sem juízo ou o que for. Ou é determinação. Eu acho que é muito juízo, né? É falta de juízo, não. É determinação e foco. Mas deu certo, assim. Deu certo. E aí eu tô... Essa também é boa. Aí eu tô lá na revista, mas falei, poxa, assim, vender anúncio de revista não é fácil. Cara. Sim. Por mais que seja de engenharia, né, tinha contato ali com engenheiros que eu já conhecia, mas nichado, né, cara? Era bem nichado. Quem quer gastar dinheiro, né? Assim, o cara vai pensar, a gente está falando de uns tempos atrás, né? Era assim, até mais fácil do que hoje, né? Eu acho. Hoje deve estar tudo mais no online, né? E aí, tô lá, aí esse meu amigo saiu, né, recebeu uma proposta, passou num programa trainee, foi trabalhar na Gerdau, foi embora. Saiu. Falei, pô, filha da mãe, você vai me deixar sozinho aqui agora, né? Você me trouxe, piscina tá quentinha, vem, mas... Agora eu vou ter que vender anúncio sozinho. Exato. Mas aí como é o destino, né? Aí comecei a dar uns tirinhos pra cá, pra lá, de currículo. De repente eu recebo uma ligação, um e-mail, não lembro. De quem? Da Ambev. De novo? Da Ambev, de novo. Era o destino, né? Caramba. Os caras estavam na sua não sei, mas essa foi coincidência. E aí era para entrar numa posição de supervisor de vendas, uma entrada, né, lateral, uma entrada normal dentro da empresa. Eu saí para ganhar um pouco mais do que 1/3 do que eu ganhava e trabalhar 3 vezes mais, né? Na época, matinal de vendas, uma escolinha Ambev, que é uma puta de uma escola. Sim. Você trabalhou na mesma época do André, não? Trabalhei na mesma época do André, cara. Vocês se conheceram lá, não? Nós nos conhecemos lá. Na verdade, nós nos conhecemos lá. Antes Quem? Cripa, você? O Cripa, eu. Na verdade, um pouco antes de eu sair de lá, o Della Negra foi meu par. Sim. Nós éramos gerentes de GVM, a gente chamava, gerente de vendas e marketing, cuidava de revendas, depois gerentes de vendas. E nessa época o André era supervisor de vendas de uma outra, lá é por salas de vendas, né? Então eu era gerente de vendas de tinha o meu time de supervisores de venda e tinha uma sala de vendas na frente, que era um outro gerente, e o André era o supervisor de vendas dessa sala. Mas o André sempre foi super disciplinado, sempre se destacou, então ele era o segundo ali. Quando o gerente não estava, ele era o responsável. Então, assim, quando tinha algumas reuniões, o gerente estava de férias, ou era um sábado, que era plantão, então a gente tinha bastante contato com ele. E o Cripa era supervisor de refrigerante. Então o Cripa, assim, numa escola, num lugar de vendas onde todo mundo só pensa em vender cerveja, ele tinha que lembrar todo mundo que tinha que vender refrigerante, Gatorade e essas coisas. Pessoal, o nosso portfólio é um pouquinho maior. Exato. Não, eu lembro que na Red Bull a gente forçava a vender sugar. Exato. Porque o pessoal só vendia o regular. Por aí. E o Della Negra também era... O dela eu que o indiquei para ir para a Red Bull depois. Legal. Agora conecta algumas coisas. Bom, você já tem bastante tempo e experiência. Acho que a Ambev, todo mundo fala da escola da Ambev, da área de vendas, né? Tem, sei lá, a Ambev criou um monte de gente aí para as outras áreas, para as outras empresas. E em vendas, você acha que a pessoa tem que ter uma característica especial, não digo especial, diferenciado para ser um bom vendedor? O Chico, tem
tem vários perfis de vendedores. Vários. Mas talvez uma característica que todos têm que ter Comum. é a famosa resiliência, né? É resistência à frustração. Porque, assim, porque tem o que é mais carismático, que vai no relacionamento, tem o que é mais técnico, que é no número e mostrando, assim, tudo tem. Mas não pode faltar. A gente toma muito não. A gente toma muita pressão. Então, essa força putz, eu tomei, mas beleza, vamos lá, vamos pra cima e vamos. Eu acho que isso e um pouco assim das pessoas que trabalham, que eu conheço, amigos, né, como vocês, de outras áreas, falam assim, puta, eu não tenho esse estômago, essa coisa de vendas. Muitos, né, que falam assim, eu não tenho, porque justamente essa é a cara de pau de tomar um não e continuar lá, e tem que continuar. Poker face. Poker face, e vai, e se automotivar, Eu costumo sempre parafrasear o Ronaldo Fenômeno, né? Quando se relaciona à venda, que ele fala, cara, quantas vezes eu vou na área, eu ia, né? Na época, foi uma entrevista que eu vi dele, que ele falava assim, quantas vezes eu vou na área para chutar a bola? Quantas vezes eu vou na área para a bola vir no meu pé e eu fazer o gol? Então, assim, todo mundo fala, pô, o cara tá no lugar certo, na hora certa, mas eu estive lá 200 vezes antes, né? Que a câmera muitas vezes não pegou e tudo mais. Então, isso é vendas também, querendo ou não, né, cara? Ô, Tiagão, você deve com certeza lembrar, e você ainda tem isso, né? Todo dia 30, ou 31, ou 29, começa lá o time de vendas ali no time de operações. E vamos lá, vamos conseguir entregar tudo isso. Passa os 3 primeiros dias, não parece nenhum vendedor, né? Exato. Dia 1, 2 e 3, mas cara. ainda é essa situação de acúmulo de vendas cultura, no final do mês? É cultura, assim, é o comprador que espera até o último dia para os últimos dias, né? O último dia não adianta mais, porque aí já não vai. E ainda mais empresas de capital aberto, a gente tem o famoso cut-off, né? Não adianta, mas tem os seus dados, seu período mas isso, ali. Sabe, eu sou mais velho que vocês e essa cultura vem muito, que graças a Deus a gente não tem, da superinflação, aquela inflação muito alta, que era isso, todo mês virava o preço. Então, todo mundo deixava para fazer o pedido ali, olha, mês que vem é mais caro, então sai aquele monte de pedido. E, pelo jeito, ficou na cultura, né? Cara, tem tudo. Tem um lado de compras que está tentando até o último momento melhor condição, porque sabe... Vocês já tentaram comprar alguma coisa? Assim, uma vez eu fui comprar carro no dia 31 do mês. Meu Deus. Você consegue o melhor desconto possível. Olha a dica. E todo vendedor que sofre adora se ver na posição de comprador, né? Então, poxa, eu até tenho empatia. Eu tenho empatia. Assim, eu sei, eu também sou vendedor, sei como sai, mas vai lá, fala com o teu chefe ali que sai um descontinho. Tá escondido esse desconto. Eu sei que você quer bater tua meta aí, vamos lá que eu vou te ajudar. Então, mas dá uma olhadinha lá que eu acho que se você Mas essa cultura, assim, eu peguei alguns segmentos e até mais do que um país, né? E realmente essa é uma cultura que tá um pouco do lado de compras, tá um pouco do lado de vendas, tá do ser humano de... Puta, quando chega a hora, tá chegando, agora eu vou mais, tem uma energia extra, tem uma motivação extra. Então tem um pouco, e tem essa concentração. Alguns lugares mais, outros menos, mas óbvio. É cultural. Mas Ô Marcos, você tocou aí em outros países, assim, agora eu queria ouvir o que você pensa sobre essa colocação. Na área de vendas, em outras empresas que eu trabalhei, uma vez ou outra, eles traziam um gringo para trabalhar na área comercial. Eu não fui da área comercial, eu tinha uma observação assim, eu falei, puxa vida, o Brasil tem uma cultura tão diferente, como que esse gringo vai se adaptar ou vai ajudar a empresa aqui para fazer a venda sem conhecer? Eu não sei, eu acho assim um pouco mais difícil a empresa crescer ou obter resultados. O que você pensa disso? Não, estatisticamente é muito mais difícil, não tem a dúvida. Né? Porque são vários... tem um aspecto cultural, tem um aspecto da língua, tem um aspecto do conhecimento de mercado, tem tudo. Mas não é
Assim, não são raros os casos de Que sucesso. dão certo. E tem muita vantagem também, né? Que a gente fica viciado, né, Chico? A gente fica meio bitolado ali, a gente já, não dá. Por quê? Porque sempre foi assim. Mas por que sempre foi assim? Porque desde a época do meu pai já era assim. Ou cai tudo na cultura. E aí chega, assim, a nossa cultura é assim. Cai nesse então jargão. isso dá umas quebradas, né? Entendo. E aí eu tive a experiência do outro lado, de ser o gringo, né? Você trabalhou no México? No México. E assim, a gente acha que o México é parecido com o Brasil. É P nenhuma. Sim, lógico, são super amistosos, são amáveis, gostam. Parecidos em relações pessoais, talvez. Mas é uma cultura diferente, é uma cultura forte. Assim, um mexicano, por exemplo, para a gente fazer um negócio, eu achava que o brasileiro era bem pragmático, chegava e papum. Depois eu conheci o americano e outros eu vi que o brasileiro tem um jeitinho, tem ali. Somebody, antes de chegar, como que você vai e tal, meu time, né? O mexicano, se você chegar antes, talvez, vou dar uma exagerada, mas só para contextualizar. Se antes de 1 hora de conversa você quiser falar de negócio, você não fecha nada. Você tem que rodear, tem principal, óbvio, né? Principalmente com pessoas um pouco, né, de uma geração um pouco mais antiga, né? Ou donos de empresa, né? Eu acho que quando é executivo, né? Mas mesmo assim tá muito nessa cultura. Se for direto, pode impedir o negócio. Pode. Caramba. Eu tenho uma história boa dessa daí também, de pessoas que vocês conhecem. Eita, bom pra caramba. Pode até falar o nome. Não, melhor não. Mas é tranquilo. Eu tava junto. Né? Eu e um dos Alexandres que vocês conhecem, estávamos em um cliente no México e vendia muito energético. Mas no México tem um modelo de negócio que aqui no Brasil tem, mas nem tanto. Está começando um pouco, que são como se fossem depósitos de bebidas, mas não as adegas que a gente conhece aqui. Né? Os beers. Mais com whisky, vodka, tequila, com sim. E a cerveja mesmo quase não tem, ou acho que nem tem. Então, e as licorerias que eles chamam, e tem muitas, né? E aí lá tem muitas redes, né? Então, esse era dono, a gente estava no escritório do dono da principal rede, que comprava bastante energético. Ter milhões de lojas. E era um senhor, já devia ter uns seus 60 e tantos, 70 anos, alguma coisa. E lá, culturalmente, o almoço é às 2 horas da tarde, mais ou menos. Nossa, eu passei muita fome no México. Aí chega os brasileiros lá, meio-dia eles começam a tomar alguma coisa. Cara. A gente morrendo de fome, meio-dia. O café da manhã deles é o nosso almoço, né? A gente E aí morrendo de fome na sala de reunião. Em reunião, e ali e tal, conhecendo. Só que deu umas quase 2 da tarde, vamos sair para almoçar. Vamos sair para almoçar. Graças a Deus. Só que na hora de sair para almoçar, ele não vem aqui conhecer meu bar. Cara, tem um dono de uma licoreria, da maior rede de licorerias. Imagina no escritório dele, o puta bar que ele tinha. E me puxa a melhor tequila que ele tem lá. E pá pra todo mundo. E você tem que tomar uma dose de tequila, morrendo de fome. E pra eles aquela, nossa, foi... Eu olhava para ali assim, tem que tomar, tem que tomar. Tá no inferno. E depois tem que almoçar sem dar desconto, né, cara? Se manter firme aí na meta. Não foge da meta. Mas é legal. Caramba. Imagina tomar uma tequilona com o estômago vazio. Na verdade, a tequila, né, o brinde da tequila no shot é o ápice, né, do momento, né? Então, o cara queria já ludibriar vocês ali para ter mais desconto, hein, cara? Mas você sabe que o shot lá são algumas ocasiões, né? Normalmente é só ali na... Não, e tem muita mistura, né? Tem a Paloma, né, que é com Schweppes e tudo mais. Bom, eu fiquei um período também lá, trampando também, colocando um sistema e tudo mais, foi bem legal. Em Guadalajara, aliás, tem um grande amigo meu lá no México, lá que eu gosto da cultura também, mas é o que você falou, é totalmente diferente. Eles têm muita empatia por nós, né? Eu acho que muito por causa da Copa, né, do mundo.
mas eles são bem diferentes culturalmente falando, né, cara? E esse lance da fome é foda, cara. Marcos, mas aqui no Brasil, dadas as regiões distantes, também tem isso um pouco? Não. Fazer negócio aqui em São Paulo... É diferente né? de outros locais, é diferente. Um país continental como o nosso, culturalmente, com tem certeza, essas coisas também, deve ter. Né? A diferença acho que são duas, e as duas se sobrepõem em algumas situações, né? Que é óbvio que tem a questão de gerações, a questão cultural, de regiões. Regional, né? E acaba pegando bastante, afetando bastante empresas familiares e empresas profissionalizadas, vamos dizer assim. O familiar tem todos os seus prós e contras, mas você tem um dono ali do outro lado que tem amor pela empresa, que tem um respeito, onde o fio do bigode vale muito, porque ele sempre vai estar ali. Né? E as empresas profissionalizadas, você tem executivos do outro lado, que óbvio também tem todas as regras de compliance, tem todo o profissionalismo, mas também tá defendendo uma empresa, mas não com a dor do dono, né? Por mais que a gente tenha a dor de dono, né? E a gente tem que ter, é diferente. E a dor do dono, às vezes, é uma dor, chamando de dor de dono aqui, às vezes é o coração do dono, né? Sim. Eu vou te dar um crédito porque eu acredito em você. Sim. Né? Eu vou vender o seu produto porque eu gostei da tua conversa. Sim. Independente. Então, isso também é bem diferente. Então, acho que se somam, né, de certa forma, um pouco aí a questão regional, a questão de gerações e a questão do tipo de empresa. E essa percepção de um vendedor que está em ascensão na carreira e ele passa a atender outros estados, ele tem que ter esse feeling também de saber, né? Não chega até para liderar, não, né? Até para liderar, né, o time. Isso, boa, né? Até para liderar o time. Eu usei esse exemplo hoje, Thiago, tendo aí uma conversa com um trainee da empresa onde estou. E aí estava justamente, ele me perguntou um pouco aí sobre dicas de liderança. Né? Eu falei, puta, sabe o caderninho, a caneta? Joga fora. Porque tem coisas que não tem receita. O que motiva o Thiago é uma coisa, o que motiva o Chico é outra. É óbvio que é uma analogia isso do joga fora, tem muita coisa. Claro. Mas falar de pessoas, o que motiva o que move é muito diferente. Isso vale para time, vale para clientes, vale para qualquer situação. Conheça antes e amigos, né? Poxa, a gente sabe que tem amigo que a gente pode zoar do jeito que for ali, que vai ser legal. Tem outros que a gente vai diferente. E é engraçado que, assim, quando você para analisar o mix, né? Porque eu acredito que existe duas maneiras, né? O líder, que ele tem o dom. Sim. Né? Aquele cara que é líder nato desde criança, já leva a galera, você fala, porra, esse aí vai ser um líder nato. E aquele que se prepara também para ser um líder, né, cara? Mas também pode acontecer a pessoa não se descobrir ainda que ele é. Né? Uma pessoa tímida não significa que ele não seja um bom líder. Sim. Ou que ele tenha liderança. Mas precisa se desenvolver. Nesse momento, assim, que nem você citou de escola, ou, né? É o Messi e o Cristiano Ronaldo. Você pode, naquele momento, não mostrar liderança, mas mais pra frente vai estar na personalidade, né? Hoje, você é diretor comercial e a sua área de atuação, que é o Brasil inteiro? Hoje eu estou no Brasil. Cobre o Brasil inteiro? Hoje é um segmento novo que nós abrimos eu estou nessa empresa há 10 anos, né? Estou na Suzano há 10 anos. Nossa, passa rápido. E esse segmento que hoje eu lidero a área comercial, a gente começou há quase 4 anos, eu estou nessa função há 3. Me juntei um pouquinho depois. E tem muita gente abaixo? Tem entre diretos e indiretos, tem mais de 300 pessoas. E que segmento que é, Marcão? É o segmento de bens de consumo. A gente faz. A Suzano criou a gente criou uma. Mas para ser B2C? B2C, a gente tem nossas marcas de papel higiênico, papel toalha, guardanapo. Legal. Então, legal. Esse é o. E isso é super novo na Suzano. Esse é novo. A Suzano é uma multinacional brasileira. Muito orgulho de ser brasileira. Uma empresa completando aí 95 anos de história. Puta, uma família.
que realmente ali de empreendedores que descobriram a celulose de eucalipto, e hoje a celulose de eucalipto é a celulose mais comercializada, mais produzida no mundo, e a Suzano é a maior empresa do mundo de celulose, e uma empresa que tem um propósito muito bacana, cara. Não estamos aqui para fazer propaganda, mas acho que isso é legal. É o propósito de renovar a vida a partir da árvore. Como é que é isso? Então, assim, nós plantamos árvores, né? Então toda a nossa celulose é feita de árvores que são plantadas em áreas cultivadas, onde além de plantar para colher e replantar, a gente preserva mais de 30% extra de áreas com florestas, com reflorestamento, com florestas nativas. Fora que vocês vendem mais 30% para o ambiente. E com todo um manejo aí super... Gerenciamento de tudo. Então, é uma empresa bem exemplo, isso é um orgulho para o Brasil. Nossa, e muito foda. eu tenho bastante orgulho. Estou 10 anos, né? Trabalhei em empresas legais, bacanas. Não, é isso que eu ia comentar. São 10 anos, mas você... não trabalhava nessa área, né? Mas nada. Sempre foi bem de... Então, eu sempre fui bem de consumo, né? Sempre fui bebidas, né? Depois que eu descobri que eu não era mais engenheiro, aí fui em bebidas, foram aí... Quentes, frias, aí 8 anos, exato. E 10 anos, mas eu entrei na área B2B, né? E essa foi uma das coisas que me moveu aí pra lá. Eu estava bastante tempo na área de bebidas, né? E, sim, bebida. Eu recebia ligação de headhunter. Não, tu quer vir para essa empresa de bebida? Ou é uma ou é a outra, né? Aí vai. É sempre assim. Como a de farmacêutica, eles ficam trocando. Daí uma amiga tinha acabado de entrar na Suzano e falou, poxa, tem uma posição aqui que eu vim me candidatar, mas eu entrei numa outra e tem essa posição aqui para ser meu chefe. Posso te mandar o teu currículo aqui? Me manda teu currículo que eu vou mandar. Aí fui, cara. Ela te escolheu para ser chefe dela. Legal, inusitado. Né? Inteligente, né? Se ele entrar, eu trouxe você, né? Não, acho que o dia que eu tiver uma vaga para ser meu chefe, eu vou chamar você. Eu tenho uma indicação. Aí é que tá a inteligência. Eu vou escolher o meu chefe, cara. O bom é que não foi ela que aprovou, né? E aí, cara, conheci a empresa, fiquei super apaixonado. Assim, é uma empresa que a gente não conhecia. Hoje ela é mais conhecida, mas na época já era um monstro gigante, um orgulho, mas não era tão conhecido em um segmento que eu não conhecia. Mas gostei, e eu gostei desse desafio, desse friozinho na barriga de... Deixa eu ver como que é o tal do B2B, né? Sim. Na época de cerveja, né, onde as propagandas eram o auge, o energético Red Bull que a gente trabalhou, poxa, como marketing, como era forte. Aí você vai pro backstage, fui para um B2B, caramba. Cara, e que lição. Não, isso também deve trazer, assim, sei lá, uma insegurança, assim, porque assim, bate na gente, será que eu vou dar conta? Porque aqui eu domino, né? Mas lembra a história que você acabou de me perguntar do gringo vindo pro Brasil? Era mais ou menos isso. A única coisa que eu tinha a mesma língua, mas era um outro negócio, um outro bicho. Bem desafiador, né? Você... E me complementou legal, cara, assim, foi começar a dar mais valor pro time de operações, a entender como é ver que supply foda, se fode. Ter carreta, ter produção. As áreas que são plantadas... Deixa eu elogiar a minha área, cara. Já cortou. Já você viu? Tributário, então você não tem ideia, cara. Sempre gostei. Aí que eu entrei. Mas então, Marcão, voltando a falar... O cara elogiando o supply. Você sabe que nessa vida, né, mortes e impostos é o que fica, cara. Exatamente. Isso aí vai... Marcão, essas áreas que vocês plantam e replantam, essas áreas são... compradas, são da própria Normalmente empresa? São. A gente tem algumas que são arrendadas e tem algumas que a gente chama de fomento, né? São pequenos produtores que a gente fornece a muda, dá todo apoio, tecnologia, eles plantam e a gente compra de volta. Isso. Então tem de só todos curiosidade, os não sei se você... Bom, 10 anos você deve saber. Quanto tempo é o eucalipto? 4 anos, né? Para utilização... para a celulose, 6 a 7 anos. Porra. No Brasil. Caramba. Você vai para outros lugares, aí vai para 15. Nossa. Não é por isso que por causa da terra, clima e tudo mais.
Pensava que era 4 anos. 4 anos ele já tá lá já altão, tá grande, mas ele tá fino. Ah, tá. Né? Então, talvez, sinceramente eu não sei, mas Pra talvez outras indústrias de sim. móveis, alguma coisa. Sim. Tenha de cercas. Meus né? cunhados Tem são bastante coisa. engenheiros florestais, por isso que eles Tá. acabam Entendi. trabalhando muito com Você isso. chutou errado. Né? Não, Você é que precisa conversar mais com ele. Não, é que eu vi. Ou beber menos com ele. Talvez beber mais, né? Mas, assim, é que talvez é isso, 4 anos pra ficar, né, pra crescer, você já vê, já. Né? Não, E aí... ele dá uns tirão ali, igual aquele adolescente, que vai lá pra cima, mas só tem tamanho por enquanto, precisa... Cara, mas E eles ele- falam de DNA. Puta, você tem noção, vários cara. estudos. Mas aqui aí. no Brasil tem outras empresas também concorrentes Tem, nacionais tem, de vocês? tem. Não é E só- internacionais também. E né? internacionais Não, também. sim. Tá. O eucalipto é uma árvore australiana, mas que se adaptou super bem ao Brasil. Entendi. Então aqui cresce, né, óbvio que tem alguns locais, alguns climas, né, melhores ou piores, mas ele cresce bem. E aí algumas empresas, sabendo disso, também vieram para cá. Aqui que tá. Eu né? posso falar uma viagem minha? Não. Cara, olha, é muita viagem, mas assim, quando eu tô lá de boa, cara, eu vou no TikTok, eu sigo um cara no TikTok que ele faz live coletando eucalipto, cara. É mesmo? Porra, e aí ele vai, Chicão, com aquela máquina gigante lá, ele pega a árvore e limpa. É isso mesmo. Aí, tipo, a árvore tá cheia de galho, ele sai do outro lado limpa. Tipo um Transformer, Chico. É uma árvore E ele que aqui vai, dentro, ela aqui, ó, no pega... ar-condicionado, pá, tranquilão. Cara, do caralho, velho. Legal. E ele fica horas. Mas você sabe que tem estudos, estudos, né? Já tem projeto, já tem gente fazendo isso, inclusive. Que essas máquinas vão ser... já algumas máquinas já automatizadas, como se fossem drones. Sim. Tá lá da tua casa jogando videogame fazendo isso. Cara, e assim, Chicão, vem aqui, pega e limpa e entrega aqui, pronto, Chicão. Ela corta, limpa, tira a casca e depois corta em pedaços, né? Para serem transportados. Exato, Chicão. Ela corta em pedaços para caber no caminhão certinho. É inacreditável, cara. É super bacana. Não, cara, é a pira. O cara ele liga o celular, fica fazendo live no TikTok e ele fazendo isso, velho. E Ô, Marcão, fica lá. voltando aí pro seu trabalho aí, Vamos lá. Qual que é o papel de um diretor comercial? Cara, o papel de um diretor comercial é... Boa, né? É boa essa, viu, Então, Chico? enquanto você pensa, eu vou mandar outra. Manda outra. Como você lidera essa galera assim, à distância, né? Porque você deve ter, sei lá, em todas as regiões aí. Como é que você lida com isso? Tá ligado à primeira, né? Sim. O papel do diretor comercial, assim, acho que ele se soma entre ajudar e não atrapalhar, né? Tem as duas coisas juntas aí. Muita ajuda que um pouco atrapalha, né? Mas essa parte da distância, assim, vou fazer um parênteses, depois eu volto. Nós ficamos um ano... Estamos voltando agora, cara. Sim. E eu não consegui imaginar uma área comercial remota. Não passar, assim, é óbvio que o mundo inteiro virou, né? Não tinha outra opção, né? Era isso. Mas funcionou bem por um tempo, mas faz uma falta desgraçada esse contato. Com o cliente. É muito mais fácil para o cliente falar não à distância, né? No WhatsApp. Por telefone. Então. E é muito mais difícil da gente perceber o que ele precisa. Né, sentir, né, o feeling. Sentindo, né, e conseguir adequar tudo, estar presente, estar fazendo. Então, assim, eu acho que isso vale também para como gerenciar um time à distância. A gente tem que encontrar formas de estar próximo. Às vezes o próximo é usar a tecnologia para isso, em algumas vezes, né? São paralelos diferentes, mas conseguir dar oportunidades para o time conhecer, assim, o time que fica na ponta, a gente que sempre trabalhou muito em escritórios, né, nos escritórios centrais, o time que está na ponta normalmente fica míope, ele não tem a visão do todo, não tem uma visão da estratégia, só que ninguém funciona bem só sendo soldadinho, tem que fazer isso por quê? Né? Só executando. Então tentar trazer aí um pouco dos porquês, da visão geral, do porquê que está fazendo isso.
E eu acho que tentar mesclar um pouco de pé na rua, né? Entendi. Sola de sapato. Porque você tem que sentir a vida como ela é mesmo, porque senão você não tem credibilidade para cobrar, para dividir meta, para fazer estratégia. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu tento ser o mais presente possível, mesmo quando estou longe. Uhum. E tento, né? Não sei se consigo, em algumas vezes acho que sim, em outras não, dar a melhor visibilidade possível para o time do que a estratégia, do que a empresa precisa, do momento que a empresa precisa. Tem informações mais confidenciais que não dá para abrir, mas você tem formas de ir colocando isso, de direcionando. Então. Porque eu também nunca entendi o organograma das empresas. Você tem, em algumas empresas, né, não sei, a figura do gerente nacional de vendas e o diretor de vendas, né? Para mim, não sei, assim, o mesmo papel praticamente. O que seria um gerente nacional de vendas se não um outro diretor de vendas, né? Mas acaba sendo bem comum, né? É comum. Aí o que acaba acontecendo, Chico, de acordo com a empresa, com o momento da empresa, com o perfil, quando existe esse layer no meio, essa faixa no meio, de um lado, a gente está dividindo um pouco o spam, né? Assim, tem mais uma pessoa ali que está mais próxima do time, mais operacional, mais próximo, né? do cliente, mais operacional, e ao mesmo tempo, para essa pessoa que, via de regra, veio do campo, Sim. já começa a ter um pouco de mais contato estratégico. E isso permite a um diretor comercial vir mais para um estratégico. Sim. Entendi. Né? Só que, né, não pode estar só no mundo de Nárnia, tem que estar na operação também, né? É o link, né, entre a operação mesmo, né, e transformar a operação em informação útil para a parte estratégica, né? Porque querendo ou não... Mas eu entendi, foi perfeito, porque na cadeia de sucessão você vai treinando, né? Dando espaço para o desenvolvimento dessa pessoa e você tem ali a estratégia. E tem aquele ponto que eu comentei, do vendedor, né? Do consultor, como quer que seja, cada empresa chama de uma forma, gerente de área, né? Cada um chama de uma hora. E o gerente regional ou gerente de canal, de certa forma, assim também, acaba ficando tanto no operacional e precisa, né, infelizmente, ou felizmente em alguns casos, que às vezes o gap entre essa função e a sua próxima função, óbvio que depende do tamanho da empresa, e um diretor comercial, às vezes pode ficar muito grande. E ter esse elo intermediário também é mais um step de desenvolvimento, um step de trilha de carreira, né, que eu acho que é super importante para a gente manter talentos, né? E um faz escada pro outro, né? E um faz escada pro outro, que querendo ou não, o que falta é um complemento o outro na parte estratégica e operacional. Né? E tem que ter o famoso bate a sopra, né? Ou a outra. Não, melhor, eu gosto da outra. Você não pode estar tão longe do seu chefe a ponto de congelar e não tão perto a ponto de pegar fogo, né? Você tem que estar buscando o equilíbrio. O equilíbrio, essa é boa, Chicão. É isso aí. Isso daí já é o 2 dígitos aqui, né, cara? Cara. Agora, o que eu ia te perguntar? Fica tranquilo, Chicão. Se a gente estiver atrapalhando, o que eu ia te perguntar? Não, Marcão, uma pergunta... É que dentro desse assunto eu tinha uma, mas passou. Tá, quando você lembrar, você pergunta aí, Chicão. Uma pergunta, Marcão. Quando... bom, você veio com uma experiência ferrada de bens de consumo, mas de bebidas, né? Seja ela quente, frias ou energy drink. Aí você vai lá para bens de consumo nesse ramo de papel e celulose. B2B primeiro, né? B2B, que já é aquele primeiro impacto, porque por mais que na bebida você atendia o B2B também, né? Porque distribuidor também, não, você estava muito próximo em ação. Mas é um B2B2C, né? B2B2C, exato. Você acaba querendo ou não ali próximo dos caras, ali entendendo, fazendo rota, né? Pra caramba. Sim. E aí quando você vai para um ramo de papel e celulose no B2B, você tem 2 impactos, né? Um mercado totalmente novo. Né? E aí, além do mercado novo, que naturalmente já é um impacto, é cultura diferente, né? Porque uma coisa é assim, eu atendo o cara lá da ponta, agora eu produzo
para o cara industrializar o que eu produzo e vender. Como que o Marcos, né, o Marcão ali, teve que se adaptar para ter esse trânsito? Porque, querendo ou não, a empresa apostou em você, né, nessa oportunidade de, vamos trazer um cara totalmente diferente do mercado aqui para nós. E aí, como que o Marcão se adaptou a isso para trazer esse excelente resultado que são 10 anos, né? Claro, senão não tava, né? Senão seriam 10 meses, talvez. Cara, Thiago, mas eu acho que isso vale de certa forma para tudo, né? Toda novidade, né? Uhum. Quando a gente muda de empresa, mesmo sendo do mesmo segmento, óbvio que muda. Algumas coisas a gente já conhece, mas outra é uma cultura diferente da empresa, tudo. Mas eu acho que é uma mescla de bastante dedicação. Sim. Assim, puta, nesse começo, a história dos 90 dias lá é verdade, cara, você tem que mergulhar, você tem que se dedicar, aprender. Na minha opinião, eu acho que tem muito de postura, acho que tem muito de humildade. Sim. Chegar cagando regra... Não é legal, cara. Porque você precisa muito das pessoas. Assim, eu vim de um segmento novo para assumir uma posição que uma das pessoas tinha me indicado, mas tinha mais 4 ali. Sim. Que queriam estar no meu lugar. Exato, isso que eu ia falar. Então, assim, eu precisava muito desses 4, que a pessoa que me indicou também não conhecia porra nenhuma. Sim, desse negócio, tava nova lá. Então precisava aprender muito com eles, precisava ganhar a confiança deles, eles ganharem a minha confiança. Então, assim, eu acho que muita transpiração, acho que é muita humildade. Uhum. Também eu acho que entra um pouco também daquela questão de você ter alguma coragem, né? De ter coragem de falar assim, cara, de questionar. Sim. Porque eu me lembro quando eu cheguei, assim, isso aqui não pode ser assim. Mas por quê? Porque sempre foi assim. Uhum. Esse sempre foi assim é uma palavra que eu não gosto. Sim. É uma expressão que eu não gosto. Sempre foi assim. Não deveria existir. É sinal que tá errado. É sinal que tá errado. Ainda mais no mundo de hoje que muda tudo tão rápido toda hora, né? Então, o sempre foi assim é sinal que tem oportunidade para mexer. Exato. Né? Então, mas eu acho que as minhas receitas foram normalmente assim, muita transpiração, bastante humildade, assim, ganhar confiança. Eu assim, já tive oportunidades, acho que todo mundo, de chegar e falar assim, poxa, não, essa e essa pessoa desse time aqui não são boas, você precisa trocar. Cara, me dá um tempo. Isso, me dá um tempo. Por mais que depois você tenha que trocar ou que alguma coisa aconteça, mas não é assim. Eu acho que isso você perde a confiança de todos os demais, a não ser que seja aquele caso, né? Mas aí mesmo assim você tem que analisar, ver o estado que a pessoa você tem que está diagnosticar naquele momento, o emocional dela, o que está acontecendo com ela. Claro, tem que analisar esse histórico. Mas assim, é uma curva. Curva e, cara, aí o resultado tem que começar a vir. Né? Você tem que ter... E aí isso vai. A gente falou aqui uma vez que se o departamento de vendas vai bem, cara, provavelmente... A empresa está bem, né? Normalmente. Pode pedir aumento, contratar... Isso aí discutir um pouco. O Chico não gosta disso. Toda a área de vendas gosta desse argumento, mas para mim a empresa é igual carro. O que é mais importante? É o volante, é o pneu? Nada, não, mas não, cara, se venda quando tá bem. Mas venda quando tá bem, as coisas são mais simples. Mas tem aquela coisa também, né? Quando tá mal, é culpa do mercado, né? Tá fácil, né? Sacanagem. Foda aí, quando tá bem é mérito. Não pode ser, né? Uma coisa que a gente voltando um step anterior que você falou de pessoas que a gente olha e avalia, por algumas vezes a gente já meio que aqui no Unbreak mesmo a gente falou, né, como é importante você olhar para a pessoa, identificar, né, se a atividade dela está correta, se ela faz aquilo que ela gosta, que nem sempre ela não performa porque ela é ruim. Sim. Às vezes ela está fazendo exatamente o que ela quer. Está no lugar errado. Exato, né? A gente até identificou que eu já tive pessoas no meu time, por exemplo, que estavam atendendo o telefone, né? Ela fazia customer service e ela não gostava de falar no telefone, cara. Sim. Então, assim, obviamente que não vai performar. Então, esse é o papel da liderança, né, Marcão? De identificar, né? Olhar e falar, peraí, você aqui, mas tem uma outra oportunidade aqui e virar o jogo total, né, cara? Vocês e não acham... perde um talento, né, cara? É verdade.
Vocês acham que, por causa da pandemia, a liderança, os líderes estão pensando um pouco mais diferente, assim? Não. Sem dúvida. Eu acho que sim, Sem né, dúvida, cara? sem dúvida. Ou foi obrigado, né, Marcão? Foi. Eu acho que todo mundo está pensando diferente, sim. né? Não é como possível ser humano, passar né? por uma pandemia aí que já está quase 2 anos sem mudar empatia, liderança, pensar nas pessoas, né? Como ser humano, todo mundo está pensando diferente. Como pais, nós estamos pensando diferente. E no mundo profissional é a mesma coisa. Eu também acredito nisso. Na verdade, a pandemia quebrou vários paradigmas, né? E acelerou outras coisas, né? outras mudanças. Eu acho que essa questão de bem-estar no trabalho, de equilíbrio pessoal, profissional, tudo já vem ganhando força há algum tempo. E o home office trouxe isso, né, cara? O home office trouxe isso, né? De um lado, em algum lado, em alguns exemplos, ou algumas pessoas, não se adaptaram, está exagerando, ou em alguns momentos misturou tudo pelo lado ruim, por o outro lado tem toda a vantagem, né? Putz, eu consegui sair na hora do almoço e ir lá ver minha filha chegar da escola, que delícia que é. Sem culpa, né? Sem culpa, né, cara? Senão, nossa, deixei a empresa, meu Deus, né? E ao mesmo a visão de cada um, achando que o mundo dele, né? Nossa, a empresa não pode viver sem ele, vive, né? E ao mesmo tempo aquela coisa, poxa, às vezes hoje eu fui cortar cabelo às 11h30 da manhã. Pô, você não parece, hein, mano? Acho que você deu pagou tapinha. caro. Não, eu tava pra vir aqui, não podia. Garoto. Aí, às 11h30 da manhã. Pintou também o cabelo. Porra, quando que eu iria às 11h30 da manhã sem culpa? Não. Mas em compensação, sei lá, em qualquer outra hora, assim, então a gente virou mais dono do nosso, né? Eu via, a gente já estava lá tentando instituir home office há bastante tempo. Quebrar esse paradigma. Mas eu falei assim, não, home office é coisa pro os analista. Caras de venda não iam, todos pensaram iguais, assim, todo mundo que a gente conversou. Falei assim, não, vendas não dá, é coisa para os analistas que podem ficar sozinhos lá. Cara, tem tanta reunião aqui, tem tanta bucha. Não consigo. Eu tenho que falar no celular andando. Como que eu vou fazer? Minha mulher vai me meter com a vassoura lá. E de repente, cara, né? Ficou. Conseguiu. Eu, óbvio que, sim, também tava com faniquito de sair de casa, né? Sim. De estar no trecho. Então, assim, ponderando, balanceando ali da média. Mas essa é uma das mudanças, né? Que eu acho que a pandemia acelerou e acho que vem para ficar, que bom. Ô, Marcão, você, por exemplo, você está há 10 anos na empresa, você tem um cargo muito legal, na carreira de sucesso, diretor. E como você se motiva? Porque, sabe, vou pensar aqui, dar um exemplo, né? Você tá, tô legal, sou chefão aqui, tô aqui, é bastante aquela acomodação natural. Claro. Mas você tem, claro, a pandemia trouxe um monte de desafios, né? Mas eu acho assim, eu faço pergunta até para ver sua opinião, porque influencia muito a gente, reflete muitos pensamentos também, né? Como é que a gente se motiva depois de tanto tempo, ou Chico, de estar numa posição cheguei, sou top mas, assim, é a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, né? Não julgo quem pensa diferente. Mas algumas coisas que me motivam, que me movem de verdade, aprender. Então, assim, eu não sou dos mais CDFs, tá? De pegar, estudar, ter uma rotina louca, 3 filhos em casa, não sei o quê. Tento fazer ali minhas aulas, alguma coisa. Estou fazendo um curso agora, mas não sou dos mais CDFs, infelizmente. Até gostaria de ler mais e tudo mais. É questão de dar prioridade. Mas assim, a gente está sempre aprendendo. Sim. Depois a gente possa até comentar algumas coisas que eu gosto de aprender, Então, essa é uma. Outra, gosto muito de poder contribuir com novas gerações. Com crescimento. Cara, isso é uma coisa, não é papagaiada, né? Porque estamos aqui não. Né? E quando você vê, né, a evolução, dá uma satisfação, então, assim, né? Eu gosto, eu comentei, eu costumo falar com pessoas do meu time ali porque isso a tecnologia ajudou. Que eu até percebo assim, chegava lá, eu estava viajando, estou lá em Fortaleza, vou sair com o meu gerente de território lá, meu consultor de lá, vamos sair, entro no carro, começo a falar.
puta, o cara pesa, opa, o diretor tá do lado, o que eu não posso falar? Aí parece que na telinha ali, todo mundo fica mais solto, todo mundo de camiseta, aquela coisa, fica... Então, eu tento fazer isso, eu falo, tento rodar com essas conversas individuais com o time, porque aí é um momento onde eu estou aprendendo sobre novas gerações, que é algo que a gente pega, precisa, cara. Né? A gente tem a gente não pode virar dinossauro, não. Sempre. Não. E, de certa forma, tentando passar um pouco do conhecimento que a gente tem, da experiência que a gente tem. Então, isso me motiva bastante. E, óbvio, como todo mundo de vendas, resultado motiva. Né? Resultado, assim, transformar, né? Essa divisão que eu vim, né? Que eu estou há 3 anos. Os 7 primeiros anos foi em uma unidade de negócio e há 3 anos essa outra unidade. A gente começou do zero. Era um PowerPoint. Nossa. Né? E Pesão. hoje a Você gente vê o resultado. tem um bom resultado legal. Então, você quer mais motivação do que se começar um projeto do zero, que você vai poder... Isso foi super legal. Assim. Agregar ali. Eu brinco, acho que eu fiz mais PROC V em Excel em 2018 do que eu fiz em 2004 quando eu era analista. Porque, cara, era mão na massa, tinha que fazer, tem que acontecer. Então, Deu até uma reciclada no Excel. No novo, que eu xinguei aquele filho da mãe. Eu tava tão bom com aquele velhinho. Impressionante que muda ali. Muda tudo, cara. O PowerPoint eu não consegui ficar bom no novo aí, mas tem a galerinha ali que... Eu falo, cara, eu falo pra minha esposa, eu mudo de empresa, mas o PowerPoint não sai, cara. Cara, eu faço muita apresentação, cara. Na verdade, eu não sei ir para uma reunião sem apresentação, nem que se for um one page. Mas você sabe que mas tem outras ferramentas você hoje, sabe que tem algumas técnicas legais aí. agora, até para trazer essa questão da produtividade, a questão do bem-estar. Reunião, nada. Freestyle. Sem PowerPoint, sem nada. Vamos lá, o que você tem Caju e castanha. me falar? Você fez tua colinha, tu estudou o que quer que seja lá, mas fala, cara. Porque o tempo que você gastou para fazer uma porra da apresentação, muitas vezes. Perfeito, óbvio que muitas vezes você tá fazendo, você tá estudando, você tá pegando insight, não sei o quê, mas. Às vezes, Marcão, já trabalhei num lugar que a apresentação valia mais do que o conteúdo. Eu também conheci um lugar assim. Tem que ser formado em apresentação do negócio. O conteúdo não importa muito, mas está bem feito, Todos bem os austríacos apresentado. gostavam dos PowerPoint bem feitos. Talvez tenha sido aí que eu comecei a pegar as manhas, cara. Na verdade, por que eu sempre gostei muito de apresentação? Porque é um assunto chato, supply, cara. Entendeu? Eu também acho. Como que você chega, por exemplo, numa LTM e apresenta um resultado de... O que é LTM? A reunião que a gente tinha, né, do Leader Team. Reunião de resultados. E aí acaba que... Como que você apresenta uma reunião? Aí, eu lembro que uma vez até o Flavião mandou uma empilhadeira fazendo estufagem num container. Porque, imagina... Como a gente evolui também, né? Que bom que a gente aprende todo dia. Precisa botar um glamour aí. Exato. Não, cara, imagina chegar numa apresentação de on-premise e o Roso fazer aquela apresentação top, aí depois você ia lá e fala, velho, eu não tenho muito o que apresentar. É verdade. Mas a evolução realmente ela acontece. A reunião do freestyle eu uso com o meu time muito, assim, de falar direto. Eu acho que o acesso, né, ficou mais fácil na pandemia. Mais que quando você estava na empresa, o Chico sentava ali, eu aqui, a gente tinha um acesso rápido, para as pessoas que não estavam no mesmo site, era mais difícil. Né? E isso a pandemia trouxe. É verdade. Então, o que você falava menos com as outras pessoas de outros sites ou de outros lugares, a pandemia te trouxe mais rápido. Entendeu? Porque, eu costumo olhar a agenda do cara. Se eu vejo que está livre, pode falar. Entendeu? Então, isso acaba que é o acesso mais rápido, né? E se o chefe dá essa oportunidade, sem dúvida. E você tem algum hobby, Marcão? Cara, eu descobri meu hobby há pouco tempo, Thiago. Beach tênis, não? Não. Tá na moda. Até tentei jogar um dia beach tênis aí, cara, mas não foi bem, não. Mas você não tinha um Renegade, um copo da Stanley? Não tinha. Mas eu gosto de cozinhar.
Pô, Ah, cara. Eu gosto de cozinhar. É a minha terapia. Eu O também Chicão é gosto, cozinheiro, É? cara. Ah, então. Não dá pra ter reunião com ele entre meio-dia e 2 horas. Eu tô fazendo o almoço da minha turma, Não, do meu time. né, eu cara? tô no horário de almoço, eu falo, Chicão, precisa falar um negócio pra você. Não, Ele, não não, dá. Thiago, agora eu tô cozinhando e tal. Cara, Poxa, Dá, né? é a minha terapia, cara. Ah, eu Conseguir também. parar lá, cozinhar. Quando, dependendo da ocasião, abro lá uma cervejinha especial ali, vou tomando. É, isso aí. Muito bom, é bom Vai. demais, Às cara. vezes bota uma música É. sertaneja que eu lembro do meu pai. Eu aprendi com a minha mulher cozinha maravilhosamente, eu sou só um aprendiz, mas Nossa, ela faz uma torta de morango. Ô, Sil, tortinha de morango. mas assim, eu aprendi carne, peixe, a coisa toda, mas mais básico assim, mas eu tô querendo evoluir, quero fazer molhos e tal, fazer umas coisas diferentes aí, mas eu vou, Legal. precisa se dedicar mais, né? Ô, Marcão, eu lembrei que eu ia te perguntar. Perto de obter o resultado de vendas, que é bom, né? Mas antes também tem o estresse, né? Porque estresse e área de vendas está ali. Estão juntos, estão né? juntos. Porque também eu acho que alimenta, né? Sim, tem um lado Eu, tem o estresse pessoalmente, positivo. assim, eu sempre produzi mais quando eu acho que eu estava mais atarefado, quando exigiam mais de mim. Quando Pressão. não, eu começo assim, só tenho isso aqui para fazer, não vou fazer agora. Procrastinar. Agora, quando você está ali, né? Mas esse estresse na área de vendas, assim, Então, difícil lidar com ele também, né? Eu lembro que eu comentei aqui da resiliência, né? Acho que está aí. É uma característica. Mas eu acho assim, a área de vendas está ali, né? Tem essa adrenalina, tem esse estresse, é o resultado, é a pressão, é o chefe, é o cliente. Mas eu acho que aí entra um pouco também o papel das lideranças. E aí vale para toda a cadeia. E eu acho que a gente tem que tentar, né? Pelo menos eu penso assim, se o nível de estresse está alto, não vai gerar bom resultado. Não vai gerar energia mais estresse. Não pode estar muito no pico. Então, assim, é óbvio que aí como você canaliza isso. Agora, se está ali também nível de conforto ou nível de desmotivação que você precisa, então assim, eu acho que tem também é ruim, né? Essas válvulas, né, que são coisas interessantes da gente e tentar sentindo. E aí, de novo, Chico, cara, é engraçado que como cada pessoa reage de um jeito. Vocês devem lembrar, trocentos exemplos aí de os nossos pessoas filhos, que quem trabalham. tem filho, mais de um, sabe? Então assim, cara, eu tenho o gerente, o vendedor, que é aquele lá, puta, joga o desafio. Joga, assim, você joga a cenoura, ele vai atrás dela, vai e tem que ser. E parece que não vai sair, mas sai também. E tem que ser, e às vezes é na pressão. Esses funcionam, essas funcionam na pressão. E tem outros que não, tem um limite. Se depois de mais espana, então a gente tem que sentir. Tem que sentir. Né? A gente fala e esse é o papel do líder, Marcão, entendeu? De identificar esses caras, calibrar, bom, esse cara aqui eu preciso estar mais perto, não, esse aqui eu posso ficar mais de longe, esse pressão, esse desafio. Cara, você tem que vender papel higiênico no centro de São Paulo, do caralho. Agora eu quero ver você vender, sei lá, no interior, eu não sei qual é a dificuldade de vender papel higiênico, eu acho que por ser uma... Tem suas dificuldades. Tem, cara. A concorrência vai também, né? Por incrível que pareça, tem regiões... Por incrível que pareça, não, né? A gente sabe disso, infelizmente. Tem regiões que... Não tem condições. Regiões não, tem população que não tem condição. Desprovidas. São outras formas, assim. E a gente vê isso pelo consumo per capita brasileiro. O consumo per capita varia muito por região. É um negócio... Marcos, como está a questão da diversidade lá na companhia? Cara, então, lembra que eu comentei algumas coisas que eu... estou cada vez mais interessado em aprender, e essa é uma delas. Que top. Assim, eu considero a Suzano uma empresa referência de inclusão. De inclusão e mais do que só de inclusão, mas de mobilização em querer mudar, em querer ser mais inclusivo. Mesmo, né? Não ser modinha, não aproveitar o tema para fazer marketing. A gente tem linkado a metas da empresa
a metas, inclusive financeiras, com bonds internacionais, todo o tema ESG, todo o tema que tá a sustentabilidade, está a diversidade junto. Tem departamento de sustentabilidade, não, de tem diversidade? Sustentabilidade, tem sustentabilidade deve ser o core da empresa, né? E tem mas também. Diversidade, pô, que legal, E nós temos metas, óbvio, de trazer essa inclusão, não só trazer por meta, né? Puta, tem que ter isso, mas como desenvolve, como ajuda, como inclui, como se sente num tema. Tem muitas mulheres no board, sei lá, no ainda nível, não tem tanto. Ainda não tem tanto. Sim. Mas estamos no caminho e tenho certeza que vai ir cada vez mais rápido. Né? Eu acho que. Mas assim, trazendo mais até para o lado pessoal, esse é um tema, né? E eu acho que está relacionado a gerações, a como a gente foi criado, a nossa geração. Está relacionado ao quanto o mundo está mudando rapidamente. Sim. Mais um ponto que eu acho que a pandemia, de certa forma, acelerou o processo. E é um tema que eu realmente tenho ficado cada vez mais interessado e é algo que me motiva do aprendizado. Porque, eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas. E uma coisa que me marcou bastante, um dia numa reunião, sabe, vim de uma escola de vendas lá atrás, que falar palavrão era a coisa mais bonita do mundo, né? Era vírgula. E os palavrões a gente nem sabe o que a gente está falando, né? Você não traduz um palavrão, né? Ele não tem significado ao pé da letra. Tem uma piada, né? Que puta que eu pariu pode significar qualquer coisa. Exato. Puta que eu pariu. E aí isso deriva do palavrão a expressões. Sim. E eu me lembro, eu estava numa reunião com o meu time, homens, mulheres, e eu soltei uma expressão dessas expressões machistas. Mas, cara, nem sem traduzir. Expressão de vendas, né? Aquelas coisas, não vou nem repetir ela aqui, que é feia. Mas aí uma pessoa... do time? Que era minha amiga, e chegou e falou assim, eu vou te dar um toque. E aí, não fala mais isso. E eu fiquei pensando, falei, puta, é verdade, cara. E aí, então assim... É que você não levou o pé da letra, né? Assim, por um lado, pode falar assim, tem um mimimi. De um lado pode ter exagero, mas do outro lado, eu acho que tem coisas verdadeiras. Atinge, né? Exato. Então, eu acho que num mundo corporativo, vale para o mundo pessoal, vale se, poxa, a gente está... minha filha tem 6 anos na escola, como eu vou saber se o pai e mãe são os dois, são de sexos diferentes? Pode ser dos mesmos. Então, como não sair, né, já fazendo perguntas que podem deixar... Então, sabe que eu tô tentando realmente se reciclar, me reciclar com esse ponto. O que eu via muito nas empresas, assim, quando nas reuniões com mulheres presentes, elas serem cortadas eventualmente. Assim, ela não conclui o pensamento. O cara vem, atropela, fala em cima. Assim, né? É claro que depende da empresa, tem aquele... A reunião seria um espaço de mostrar quem também. Tem isso, né? Então, o Thiago me corta direto. Então, tem essas paradas, né? Eu tô aqui pensando assim, ó. Caralho, que legal que eu não faço isso com ele, né? Não, mas faz. Não existe brincadeira. A gente fala a verdade brincando. Claro, né? Que cuzão, velho. Olha lá, tá vendo? Você pegou. Então, mas as mulheres sofrem muito isso. Mas isso tirando a brincadeira, pelo lado machista mesmo, de cortar a mulher, não deixar ela... Óbvio que pode ser que o cara não tenha paciência nenhuma, mas que também tem um lado de se mistura, machismo, né? E se mistura. Né? E aí numa dessa, como identificar? É o que você falou. Você falou a palavra sem intenção alguma. Não levou ao pé da letra. Né? Ali, você sabe o que é pior também? Ela fala e o cara... quer traduzir o que ela falou. É pior. Né? Não, ela quis dizer. Não, ela não quis dizer. Ela quis o que ela falou. Não precisa de alguém traduzir ou tentar. Essa história do palavrão também é interessante, né? Quando eu cheguei na empresa atual, ela era mais formal do que a Red Bull. Nossa. Sim. Né? Qualquer empresa é mais formal. E da cervejaria também. Então. Meu vocabulário não era fino. Mas pelo negócio que a gente tinha, né? A Red Bull estava muito na frente. E eu percebia, chegava, né? Então, assim, eu tentava me policiar e via outras pessoas. Quando já estava com uma mulher numa mesa, assim, e de novo, tenho certeza que não era preconceito, era pelo contrário, era até
um zelo, né? E, de novo, acho que está na geração, está da forma que a gente foi criado e que a gente tem que mudar. Vícios, né? Vícios. Fala assim, cuzão, desculpa, viu, ter falado isso. Então eu peguei um pouco esse trejeito em algumas vezes, mas assim, e era quase que uma vou falar, né? Depois eu peço desculpa. E aí outro dia 2 gerentes minhas, eu trouxe esse assunto, assim, eu estou interessado, eu quero aprender, me ajudem. Vocês são mais novas que eu, são mulheres, me ajudem, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Perfeito. E me fala alguma coisa, fala assim, para de falar desculpa, a gente fala palavrão pra caramba. Eu falei, então vai tomando foda-se, então. Brincadeira, né? Mas olha eu acho que tem que ter essa é igual, coisa, né? cara, assim, que é um tema muito polêmico, mas às vezes... Thumbnail, vai. Não, uma palavra não quer dizer aquilo para determinada pessoa, né? É só, às vezes, a proximidade, a relação que você tem te permite falar aquela coisa. Você está longe de querer expressar coisas piores do que só é isso aqui, cara, entendeu? Porque as pessoas te conhecem, então sabem como você é, né? Não, imagina, em São Paulo, por exemplo, caralho, viado. Ô, cuzão. Cara, são expressões. Entendeu? Não tem nada a ver que você... Eu particularmente não gosto de falar palavrão. Assim, às vezes falo. Mas é outro... Porque eu acho... Mas você anda com gente que fala? Que fala, mas não sou eu, né? eu acho palavrão de baixa energia, entendeu? Mas é cada um, engraçado, cada um, ele né? fala pra caralho, gente. Ó, não fala muito não palavrão. falo. Nas reuniões que eu tenho com ele palavrão pra cacete, me xinga. Ele não é um chefe legal. Não, eu sou compreensível. Eu tenho empatia por você. Não, mas o Marcão, acabou, cara. Acabou já, cara? Porra, velho. Porra, sério? Acabou, cara. Passa super Parece que eu tava só Caraca. 15 minutos aqui. Não, faltou 3 páginas aqui do Chico ainda. Nossa. Mas aí fica pra nós aí. A gente vai pra uma roda aí. Exato, vamos terminar esse happy hour. A gente termina. Mas, Marcão, cara, queria que você falasse alguma coisa, mandasse uma mensagem pra alguém diante de tantas que você falou aqui agora, né, cara? Eu acho que um baita exemplo, mas a gente sempre reserva esse tempinho final aqui pra você falar o que você quiser, cara. Pode mandar beijo, abraço... Ou mandar ir pra puta que eu... Fica à vontade, Marcão. O beijo, o abraço, óbvio, né? Assim, pra gente ter sucesso na nossa carreira, a gente tem que ter uma base, né? Tem que ter uma base forte, e essa base pode vir de todos os lados. Um amigo, pais, assim. E eu, graças a Deus, consigo ter isso na minha casa, consigo ter com a minha esposa. Minha esposa largou tudo para ir pro México comigo. Levou a vida dela. Eu não contei essa história, mas a minha filha tinha 15 dias quando eu fui. Nossa, cara. Então, fiquei 6 meses lá sozinho. Então, assim, o beijo e o agradecimento, já que a gente está falando de carreira, tem que falar sobre minha família, minha esposa, a Ive e os meus filhos, que me motivam a ser melhor, a ter valores de verdade, assim, ter valores. Bater meta é bom, mas bater meta e encostar a cabeça no travesseiro e saber que está dando exemplo para os filhos é um pouco do que eu tento. Acho que isso me motiva, Chico. Você colocando ali para você muito colocou. bom. Então, meu grande recado é esse. E segundo, para vocês, porra, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa. Obrigado. Voou, galera. Voou aqui. Achei que a gente tinha bastante história pra gente contar. Muito bom revê-los. Não, sem dúvidas. Bom, Marcão, da nossa parte aqui, né, cara, eu posso falar com propriedade o OneBreak, ele outro dia eu e o Chico tava falando, né, cara, do que ele vem proporcionando pra gente, né? Então, mais que as pessoas que a gente quer atingir, mais do que os convidados que a gente traz, o tão e quão enriquecedor para nós, para mim e para o Chico, que, cara, as pessoas sentam aqui e contam histórias cara, que a gente nem imaginava. O aprendizado é grande, né, Thiago? Cara, isso é impagável. Isso tá me fazendo bem. Eu falei pro Chico, eu e ele, falei, cara, graças a Deus, assim, legal. Cara, a gente tá trazendo pessoas assim como você, cara, que é um baita exemplo de mudança, né, de competência, de querer mudar a atitude, de chegar e falar, cara, eu preciso aprender, entendeu? Então, essa
é uma das principais características de um verdadeiro líder, entendeu? Então, daqui fica o meu muito obrigado para você, muito sucesso. Né, Chicão? Tudo de bom para você, irmão. Marcão, realmente agradecer por você ter vindo aqui, podia estar com a sua esposa, com o seu time, mas dividir uma história rica como essa, eu acho que é um privilégio para todos. Sem dúvida. Eu acho assim, o que você falou, né, de motivação, transferir conhecimento, né, que você faz com o pessoal, porque ter experiência é isso. Você adquiriu ao longo do tempo e você motivar e passar isso para as pessoas do seu time, das pessoas que trabalham com você, é um privilégio para eles, entendeu? Sim. Pô, super legal, brigadão. E lembrem da gente aqui quando tiver ali com os milhões de seguidores. Eu sei que tá chegando ali, chegando. Nós vamos fazer divulga, Marcão, divulga para nós, para a gente chegar mais rápido. Aproveitando a deixa, YouTube, Spotify, se LinkedIn, inscrevam. Amazon Music, inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá like e compartilha. Beleza, moçada? Vida que segue. Vida que segue. Valeu, moçada. Abraço.